Começa agora o Carreiras em Curso, um programa produzido e apresentado pela Ucampro Minas, no seu tempo, do seu jeito. O elefante é fã de Parmalat, o porco cor-de-rosa e o macaco também são. O panda e a vaquinha só querem Parmalat, assim como a foquinha, o ursinho e o leão. O gato mia, o cachorrinho late, o rinoceronte só quer leite Parmalat. Mantenha o seu filhote forte, vamos lá! Trate seus bichinhos com amor e Parmalat. Tomou? Boa tarde, Brasil. Boa tarde, ouvintes do Carreiras em Curso. Está começando mais um programa nesta segunda-feira e você aí ouviu o famoso jingle da Parmalat dos anos 90, é a nossa homenagem ao Dia do Publicitário. Boa tarde, Gederson. Boa tarde, Leonardo. Boa tarde, ouvintes. Parabéns a todos os publicitários pelo seu dia, né? Esse profissional tão criativo que nos dá tantas propagandas tão interessantes como essa aí que foi exibida agora, né? É isso aí. Bem, a gente está aqui no nosso estúdio hoje também, da Rádio Educadora, no programa Carreiras em Curso, com o professor Sérgio Duarte, né? Sérgio Pedro Duarte. Boa tarde, Sérgio. Boa tarde, Leonardo. Boa tarde, Gederson. Boa tarde a todos os ouvintes. Isso aí. Vamos ter a participação hoje do professor Sérgio, falando um pouco mais do tema do dia, né? Filosofia. Você que aí se interessa pela filosofia, você que de repente tem essa disciplina dentro do seu estudo diário, né? Às vezes está cursando direito, né? Como nossa amiga Juliana, que está hoje aqui na produção, fazendo as fotos do programa, ou mesmo outros cursos aí que necessita da filosofia, você vai poder saber um pouco mais, né, Gerson? Isso é uma matéria muito interessante, né? Filosofia que trata, né, sobre as questões da vida, né, professor? Perfeito. A filosofia, ela além de estar na grade curricular dos cursos da graduação, né? A filosofia é vida. Eu acho que é por aí mesmo, acho que esse é o caminho. É isso aí, a gente vai tratar desse tema hoje e, para começar bem também, vamos com o case de sucesso, apresentando também uma ótima personalidade. Vamos lá. Cases de sucesso. O case de sucesso de hoje, né, sempre trazemos aí personalidades, empreendedores, né? E por que não trazer hoje, já que o tema é filosofia, trazer também um filósofo que está em evidência, que é um filósofo que está na mídia, né? Vamos falar de Mário Sérgio Cortella. A história, né, de hoje do case de sucesso é com ele. Famoso filósofo, professor, escritor com diversas obras lançadas, além de célebre consultor em programas de TV. Nascido na cidade de Londrina, no estado do Paraná, Mário Sérgio Cortella experimentou na juventude a carreira monástica em um convento. Mas este desejo de ser monge não foi muito adiante e a vocação acadêmica falou mais alto. Em 1975, graduou-se em filosofia pela Faculdade de Filosofia Nossa Senhora Mediana. Tem mestrado e doutorado em educação pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, a PUC, e foi professor titular do Departamento de Teologia e Ciências da Religião e de pós-graduação em Educação da PUC São Paulo, onde trabalhou de 1977 a 2012. Cortella também foi secretário municipal de Educação de São Paulo entre os anos de 1991 e também 92. Bastante coisa, né, Jéssica? Isso, então o currículo dele é muito vasto, né? Muito vasto. Ele é discípulo do educador Paulo Freire, né, de quem foi assessor especial e chefe de gabinete, Mário Sérgio Cortella, é atualmente também um dos principais formadores de opinião no país. Para muitos, ele resgatou a importância da filosofia como base da arte do bem viver e a tornou acessível a todos. Atualmente é um dos conferencistas mais requisitados do país, autor de best-sellers que tratam sobre educação, espiritualidade e provocações filosóficas sobre o dia a dia, além de estar presente na rádio e TV pela CBN e Rádio Globo, né? Então, aí fica aí o case de sucesso hoje com o Mário Sérgio Cortella, né? Fica a dica, quem quiser acompanhar aí os trabalhos do autor, né? Tem livros, tem aí palestras na internet também. O discípulo dele não foi o mestre dele não foi qualquer um, não, foi o patrono, né, da educação do Brasil. Exatamente, Paulo Freire, né, ganhador aí o maior ganhador, por sinal, de títulos honoris causa, né, do Brasil.
ele deve ter aprendido alguma coisa interessante com ele, né? Com certeza. Não tem a dúvida. Então, O Cortella como a gente estava falando antes, ele ajudou a divulgar a filosofia pelo Brasil, né? E tem outros também, a Mosé também é famosa, o Clóvis de Barro. Eu acho que tudo isso tem a contribuição importante, né? Filosofia, arte e pensar, e esses pensadores brasileiros, sem dúvida, dão uma grande contribuição para o público de uma forma geral. Com certeza, e não deixar de destacar também, né, professor, que eles são os ícones, eles estão aí à frente, estão na mídia, mas, claro, temos professores de filosofia espalhados por todo o Brasil que merecem, né, aqui a homenagem do Carreiras em Curso, a atenção, né? O próprio Gederson, né, Gederson? Você já atuou como professor de filosofia, não é isso? Já fui professor substituto da disciplina e é uma experiência muito interessante. O professor tendo a didática e passando para o aluno ele para tudo que estiver fazendo, para a conversa para poder prestar atenção no que é tratado na matéria, né? É isso aí. É isso aí. Vamos com a oportunidade agora, Jado? Vamos lá. Janela de oportunidades. Iniciam-se na quarta-feira, dia 3 de fevereiro, as inscrições para o concurso público para a Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais, CPRM. O concurso é para preenchimento de vagas em diversos estados do país. São 52 vagas para o cargo de técnico em Geociências e Hidrologia, distribuídas entre as superintendências regionais localizadas nas seguintes capitais: Belém, Belo Horizonte, Fortaleza, Goiânia, Manaus, Porto Alegre, Porto Velho, Recife, Salvador, São Paulo, Teresina, além do escritório da CPRM no Rio de Janeiro, capital. Podem se inscrever candidatos que tenham certificado devidamente registrados de conclusão de curso de ensino médio técnico nas áreas de meio ambiente, edificações, mineração, geologia, agrimensura, topografia, hidrologia, agroecologia, saneamento ou certificado de conclusão de nível médio, né, o antigo segundo grau, expedido por instituição de ensino reconhecido pelo órgão competente, acrescido neste último caso de experiência mínima de 2 anos em hidrometria. E para os dois casos, carteira nacional de habilitação do tipo B, C, D ou E. A jornada de trabalho dos profissionais é de 40 horas semanais, com remuneração de R$ 3.215. As inscrições podem ser realizadas no site www.cesp.unb.br. A taxa para participação é de R$ 55,00 e o pagamento é por boleto bancário. Cultura em Curso. Vamos agora, Gederson, com uma dica cultural aí para os ouvintes. O que você traz aí hoje para nós? É isso mesmo, Leonardo. E como mencionamos, né, no início do programa, hoje, dia 1º de fevereiro, é comemorado o Dia do Publicitário. Por isso, a dica cultural da vez é a premiada e elogiada série de TV Mad Men. O programa foi exibido pelo canal por assinatura AMC nos Estados Unidos e pela TV Cultura no Brasil. A série se passa na década de 60 e conta a história do diretor de criação da agência de publicidade Sterling Cooper, Don Draper, retratando a sua rotina na agência e das pessoas que fazem parte do seu círculo social. A série também retrata quase fielmente as mudanças sociais ocorridas nos Estados Unidos na época. Legal. Mad Men se encerrou no ano passado e sempre foi considerada um sucesso de crítica. Foi também premiado com diversos Emmys e Globos de Ouro. John Hamm, intérprete do protagonista Don Draper, recebeu 2 Globos de Ouro como melhor ator em série de drama. O último desses prêmios, inclusive, foi superando o brasileiro Wagner Moura, que estava concorrendo pela série Narcos. Bacana. Para quem se interessa pela área da publicidade, né, que quer fazer o curso ou só apenas se interessa, né, pelo fazer publicitário, Mad Men é uma ótima pedida. Legal. Gente, você chegou, parece acompanhar um pouquinho, né, dessa série aí, Assisti, né? sim. O que você achou aí em termos né, dentro da publicidade, assim? O que você Olha, destaca aí pra gente? Conta, né, conta a forma como o publicitário pensa, o dia a dia, como é planejado, né, cada campanha, né, uma coisa, não é didático, é bem interessante. Além disso, o mais legal da série é você acompanhar, né, as inovações, porque ele inicia-se na década de 60
no final da década de 50 e termina a série no início da década de 70. Então é bem interessante, você acompanha todas as mudanças e o vestuário das pessoas, a moda, vai acompanhando bem fielmente, né, a direção de arte. Aproveitar o professor Sérgio aqui. Professor, a filosofia ela também entra aí no campo da publicidade, ela dá, como se diz, entre aspas, o seu pitaco aí também no campo da publicidade ou não? Ora, a princípio não. A filosofia está mais voltada para a questão da ciência, né? Não é que a filosofia é ciência, mas ela está mais ligada à questão do conhecimento, né? Certo. Tem a questão da estética, a questão da ética. Mas a filosofia, o filósofo, como um homem que pensa o mundo, né? Ele também não poderia deixar de pensar a questão da publicidade, né? Então, o campo da filosofia ele é amplo nesse aspecto. Embora, se você pegar a filosofia em si, ela não vai estar ligada à publicidade. Mas isso não impede que o filósofo não faça reflexões, né, e trabalhe com as diversas áreas, né, que está aí disponível no mercado. Ok, beleza, bacana. Bem, a gente vai para o intervalo, né, Geraldo? Vamos para o intervalo rapidinho, daqui a pouco a gente volta com mais atrações do Carreiras em Curso. Oi, gente, eu sou Edivane Ribeiro e também estou ligada no Carreiras em Curso, este novo programa que traz dicas super legais. Se liga também, eu já não perco por nada. Você deseja fazer uma pós-graduação e está sem tempo? Não seja por isso. Venha fazer uma pós-graduação EAD na UCAM ProMinas. São mais de 200 cursos nas áreas de educação, saúde, direito, engenharia, ambiental, social e MBA, reconhecidos pelo MEC e credenciados pela Universidade Cândido Mendes. Temos um excelente material didático preparado por professores qualificados. Na UCAM ProMinas, você faz no seu tempo, do seu jeito. Acesse o site ucamprominas.com.br, ligue 0800 283 8380 ou procure um dos nossos consultores em sua cidade. Meu nome é Cíntia, estou fazendo curso de pós-graduação em Gestão da Qualidade e sempre fico ligado aqui no Carreiras em Curso. Sintonize o conhecimento. Carreiras em Curso. Sintonize o conhecimento. Estamos de volta com Carreiras em Cursos e agora você vai ouvir o primeiro capítulo da segunda temporada do reality show Gente Nossa. Segunda temporada, hein, Léo? Como é? Segunda temporada, hein? Coisa nova por aí, né? Isso aí, uma nova história, um novo personagem no Gente Nossa. Acompanhe. Química de Deus que faz o elo do carbono ao diamante. A joia linda, mais brilhante. A segunda temporada de Gente Nossa vai contar a história de Raquel Neves, uma batalhadora que usa a química e o ensino desta para transformar vidas. Começa agora o Gente Nossa. Gente Nossa, o reality show do rádio. Estamos em Ipatinga, Minas Gerais. População 257 mil habitantes. Em Ipatinga se encontra o Parque Ipanema, projetado por Bulemax, o estádio Ipatingão e a siderúrgica Uzi Minas. Ipatinga também é onde reside Raquel Neves Barbosa Passos, 52 anos, casada, mãe de 3 filhos e aluna da UCAM ProMinas. Eu nasci na cidade de Itambacuri, Minas Gerais. Fiz o meu curso, o antigo curso primário, ginasial, o segundo grau, eu fiz o curso de magistério. E lá, já no Colégio Santa Clara, eu fiz o curso técnico de análises clínicas. Naquele tempo, o curso técnico nos dava assim, um poder, um campo de trabalho relativamente satisfatório, né? Eram poucas as pessoas que faziam um curso superior. E eu tinha muita vontade de tentar o curso de medicina. Mas eu sou de família grande, muitos filhos. Muitas vezes a gente tinha muito a fartura em casa, mas o dinheiro vivo não era tão simples assim.
Apesar de nós todos termos estudado em escola particular, né? Foi no Colégio Santa Clara. E eu ainda consegui fazer o cursinho pré-vestibular por 2 anos, tentando fazer o curso de medicina, mas não deu certo. Problemas na família não me deixaram ter a concentração devida, a limitação de faculdades naquela época, eram poucas as escolas federais, as particulares também eram limitadas, a gente não tinha os créditos que possibilitasse, como a gente tem hoje o FIES, né? Aquele tempo era o chamado crédito educativo e só era fornecido a algumas poucas pessoas que tivessem influência política, ou seja, acabava caindo nas mãos daqueles que tinham condição. Quando eu acabei o 2º grau foi em 1982, então nessa época o crédito educativo existia, mas era uma coisa muito limitada, não era qualquer escola superior que aceitava, ou seja, a gente se limitava na condição de poder passar apenas numa federal. Não conseguiu, fato consumado. E eu sempre gostei de estudar muito, eu sempre busquei, nunca tive medo de trabalhar, nunca parei de sonhar, nunca deixei de lutar para conquistar e buscar sempre mais. Para você ter ideia, Itambacuri fica a 30 quilômetros de Teófilo Otoni. E já naquele tempo, Itambacuri não tinha uma escola de inglês, eu ia trabalhar, mas eu ainda sonho de fazer minha medicina. Eu tenho uma filha que está fazendo. Sou Ana Rita, tenho 26 anos e acompanho desde cedo a profissão da minha mãe, que é muito dedicada, ela é muito animada, é aquele tipo de profissional que sempre está pegando os alunos e tentando ensinar de uma forma que não seja cansativa. E eu espelho muito nesse tipo de educação e acho que todos deveriam ser dessa forma, né? Aprender e pegar aquilo que aprendeu, aplicando de uma forma que não fique cansativa, uma forma inovadora, ou com música. Eu já vi ela muito pegando as músicas, fazendo além da sala de aula, como projetos de festa junina, gincana. Então, eu vejo nela que a educação não é só ensinar o aluno, mas também transformar aquele aluno em fora da escola como uma pessoa que podemos espelhar, né? Ser um profissional digno, não importa qual a profissão que ele escolha. Itambacuri é uma cidade pequena com limitações na área de emprego. É uma cidade voltada para a área de agricultura, né, pecuária, não tendo indústrias. Alguma coisinha mínima. Hoje até lá tem uma fábrica de ração que gera bastante emprego, mas há tantos anos atrás, na década de 80, o ano de 81, 82, quem queria, quem tinha uma visão de futurista, algo assim, trilhar um caminho maior, continuar os estudos, a gente precisava sair. Eu sou de família grande, nós somos muito católicos, uma família muito temente a Deus, e a obediência, o respeito aos pais é uma coisa que impera. Então, naquele tempo, era inviável eu dizer que eu podia bater as minhas asas. Não, ainda não. A coisa não era bem assim, não. Então, a minha limitação era até onde eu pudesse ir para morar na casa de algum parente. Morar em república, morar sozinha em um apartamento, alugar um apartamento, era inviável, tanto financeiramente, porque as coisas eram muito difíceis. Hoje, as coisas são muito mais fáceis, é muito mais barato. Naquele tempo, tudo era muito mais complexo para se obter. E agora, ouvinte do Carreiras em Curso, como será que a nossa personagem real dará continuidade ao seu sonho de crescimento profissional? Saiba na semana que vem, no próximo capítulo de... Gente Nossa, o reality show do rádio. Janela de oportunidades. Vamos de mais oportunidades, Edson? Isso aí. Vamos Sempre lá. é bom, né? Sempre é bom, né?
Começou hoje, dia 1º de fevereiro, as inscrições para o concurso público da Prefeitura de Cariacica, Espírito Santo. São 886 vagas distribuídas por cargos de níveis fundamental, médio e superior. A remuneração pode chegar a até R$ 2.475, de acordo com o cargo desempenhado. As inscrições poderão ser feitas no site www.nossorumo.org.br entre hoje e dia 19 de fevereiro até as 23h59. A taxa para os cargos de nível fundamental é de R$ 32,00, o de nível médio é de R$ 47,00 e o de nível superior é de R$ 68,00. Todos os candidatos serão submetidos à prova objetiva, que será aplicada no dia 20 de março. Os inscritos para as funções de nível superior também farão avaliação de títulos. O edital do concurso e mais informações você encontra no site da Prefeitura de Cariacica, www.cariacica.es.gov.br. Piada de segunda. Leonardo. Agora é o momento esperado, né? O momento das piadas, entretenimento, né? É esperado? Não sei, né? A gente espera que sim, mas nunca sabe, né? Dependendo do nível da piada. Dependendo, né? Vamos lá. Vamos lá. A primeira, Leonardo. Vamos lá. No asilo, um velho pergunta para o outro velho: amigo, como você está se sentindo? O outro, né, o amigo dele, responde: minhas costas doem, quase não consigo falar. E você, como se sente? Como um recém-nascido. Como um recém-nascido? Disse o outro. Sim, sem dente e sem cabelo. E aí, Geraldo, gostou dessa? Vamos lá, vou mandar uma aqui então, vamos lá. Manda aí. Dois caipiras chegam à capital, né, morrendo de fome, e entram num restaurante chique. Não sabendo o que pedir, eles resolvem imitar o rico que estava na mesa ao lado. E o rico da mesa, né, pede uma entrada. Os dois caipiras: garçom, para nós dois também. O rico pede um prato lá, todo especial, e os dois caipiras: garçom, para nós dois também. O rico resolve pedir o prato, né, prato principal, e os dois caipiras: garçom, para nós dois também. Vai indo assim, os caipiras vão morrendo de fome, né? Estão morrendo de fome e pedindo, né? O rico termina e diz ao garçom: poderia me arrumar um engraxate? Os dois caipiras: garçom, para nós dois também. O rico, ouvindo isso, diz aos caipiras: olha, meus amigos, eu creio que o engraxate dá para nós três. Os caipiras imediatamente: não, senhor, o senhor come o seu que a gente come o nosso. Boa. É, caipira, né? Léo, eu tava com saudade de fazer umas perguntinhas pra você. Né? Aquelas perguntas básicas. As perguntas, vai lá. Leonardo, o que o tomate foi fazer no banco? O tomate foi fazer no banco? Não sei. Tirar um extrato. Gostou dessa, Juliana? A Juliana sorriu ali. Ok, vamos lá. Estavam dois caminhões voando, até que um disse: espera aí, caminhão não voa. Um caminhão caiu no chão, mas o outro continuou voando. Por quê? Caminhão... Não sei. Porque um era caminhão-pipa. Nossa senhora! Geraldo, tá difícil, tá? Vamos ver se a piada é de segunda mesmo. Eu acho que a gente, pra melhorar, tinha que mudar o nome. Piada de segunda, né? Piada de primeira, pra ver se melhora. Mas vamos seguir assim. É isso aí, vamos continuar então? Vamos. Depois dessa. Depois dessa. Intensivão da semana. É isso aí, Intensivão da semana, trazendo mais um tema aí, né, pra gente abordar. Dessa vez a gente vai falar um pouco aí sobre a questão da postura profissional, né, Gélis? Isso aí, Leonardo, que é muito importante, né? É você ter sempre uma postura profissional. A pessoa pensa assim: a postura profissional é só chegar no horário, cumprir minha meta e pronto. Não é, né? Tem toda a questão da organização da mesa, de como está vestido, né? Barba feita. Então,
tudo isso tudo está incluído na questão na postura profissional da pessoa. É isso aí. A gente vai deixar uma dica para você, por exemplo, a matéria, né? Do site carreiras.empregos, ela deixa aí 12 dicas para ter uma postura profissional adequada, né? Então, você vai poder depois, inclusive, entrar no nosso perfil no Facebook, né? Digita lá Carreiras em Curso, você vai achar o nosso perfil no Facebook e lá a gente vai postar todo o conteúdo que a gente está falando aqui, né? Que a gente está abordando, você vai poder ler na íntegra essas matérias. Mas o interessante, né, dessa matéria 12 dicas, né? É que ela deixa bastante claro ali que não só, como o Jetson falou, né? Não só fica ali naquelas questões básicas que às vezes até o RH passa para toda empresa, né? Que tem que chegar no horário e tudo mais, mas vai além, né? A questão mesmo do que você fala no ambiente de trabalho, da forma que fala. Da forma como fala, né? Não usar aí termos de baixo calão, o tom de voz, a forma de se expressar, né? A comunicação, isso é importante também. Enfim, saber dar o bom dia a todos da empresa, né? Isso porque mesmo. Ali você tem que manter um ambiente cordial, o máximo possível para você ter. Você vai conviver com as pessoas durante 8 horas por dia, 5 dias por semana. Então você tem que, né, sabe, ter o trato com as pessoas, né? Ô Leonardo, essa dica é importante também para os professores, né? Foi uma matéria publicada no site Brasil Escola, a importância da boa postura profissional para os professores. Né? Tendo em vista que o educador, teoricamente, deve ser o centro das atenções, o mesmo torna-se alvo de constantes avaliações e tal afirmativa funde-se com a importância a que se deve a constância e vigilância no que se concerne à imagem pessoal, uma vez que essa reflete diretamente no bom profissionalismo. Ou seja, ter um cuidado como ser um professor, uma pessoa visada, né, professor, é importante, né, na hora da didática, não é? De fato, ele é observado o tempo todo, né? E ele vem de uma imagem, e essa imagem deve ser o mais positiva, até mesmo para o sucesso daquilo que ele se propõe a trabalhar, né? Muito bem observada aí a colocação de vocês. Exatamente. E essa matéria é interessante, apesar de não dizer claramente, mas você lendo ali, você pode chegar à conclusão aí que essa questão, né, às vezes o aluno ele pensa, né, mas eu vou fazer isso porque eu não estou no ambiente de trabalho ainda, eu sou estudante, né? E essa matéria diz um pouco isso também, quer dizer, você, enquanto estudante, você tem que fazer ter toda aquela postura ali que você vai ter quando for profissional, quando estiver dentro da empresa, né? Não tenha dúvida, porque o mercado de trabalho, né, ele é o mercado do relacionamento, né? E quando o aluno está ali com os seus pares, obviamente é entre eles que, obviamente, vai ser indicação para futuros empregos e novas carreiras, não é? Às vezes até os professores, né, estão dentro da network ali, né? Às vezes o professor é professor ali da instituição e às vezes atua em uma outra empresa também, ele pode ser um canal ali, né? Sem dúvida, indicar o aluno e o professor também indicar o professor, porque na verdade o mundo é assim, né? Sim, com você certeza. Não indicaria uma pessoa que você não vê um certo zelo, um certo cuidado, né? um certo compromisso, né? E essa realmente é uma questão extremamente importante nesse mercado de hoje competitivo. Legal, bacana. Fica a dica aí do professor também, professor Sérgio. E é isso, né? Você que quer ficar atento, melhorar a sua postura profissional, saber outras dicas aí dentro do assunto, pode conferir lá a nossa página no Facebook, Carreiras em Curso, né? E você vai ter lá, dentro de pouco tempo, a Débora, nossa responsável lá pelo digital, né? Vai estar postando lá pra gente também. Então pode ficar atento lá e conferir o conteúdo na íntegra, né? Acredíssima, né? Acredíssima, Débora. Um abraço pra Débora aí. Meu nome é Isadora, queria parabenizar toda a equipe de Carreiras em Curso pelo ótimo trabalho. Fiquem ligados, Carreiras em Curso, sintonize conhecimento. Está preparado para o mercado de trabalho? É uma exigência e qualidade dos estudos é fundamental. Pensando nisso, a UCAM ProMinas oferece mais de 1000 cursos de capacitação em diversas áreas na modalidade EAD. Material didático de qualidade preparado por professores renomados. Matrículas para alunos a partir de 16 anos com mensalidades que cabem em seu bolso e com início imediato. UCAM ProMinas, no seu tempo, do seu jeito. Acesse o nosso site ucamprominas.com.br, ligue 0800 283 83
2380 ou procure um dos nossos consultores em sua cidade. Meu nome é André, faço gestão pública aqui na UCAM ProMinas e desejo sucesso ao novo programa Carreiras em Curso. Sintonize conhecimento. Carreiras em Curso. Sintonize o conhecimento. Estamos de volta com o Carreiras em Curso, né? Agora o nosso bloco de entrevistas. E, né, estamos aqui com o professor Sérgio Pedro Duarte, professor de Filosofia, Sociologia e Cultura Religiosa, pós-graduado em Filosofia Contemporânea e que também possui 2 especializações aí em Gestão Educacional. Então ele também, além da filosofia, ele está por dentro aí desse ramo corporativo, né, da gestão. É bem interessante. Boa tarde mais uma vez, né, professor Sérgio, você que já vem participando aí nos blocos anteriores com a gente, agora falar um pouco mais de filosofia, né? Boa tarde, Leonardo. Pois é, estamos aí à disposição. Ok, para a gente começar, né, Gedson, vamos falar um pouco, colocar a filosofia um pouco dentro do contexto, né, mais prático aí do mundo, digamos assim, né? Filosofia e cidadania. Qual é a relação entre esses 2 temas? Relação íntima, vamos dizer assim. Porque a filosofia, ela nasceu com essa proposta, né, de pensar a cidade, né? Cidadania vem de cidade, não é? Então não existe uma filosofia que não esteja enganjada nas questões sociais. Portanto, o filósofo é aquele que pensa o bem da coletividade desde a sua origem, né? Então está intimamente ligado. Não deixa de ser uma ação política, a questão da reflexão que é própria da filosofia. Ótimo. Professor Sérgio, qual a importância do saber filosófico para as pessoas? Porque, né, filosofia está aí, as pessoas ainda nem sabem quando elas estão fazendo filosofia, né? Ao questionar algo, já se pode transformar em filosofia, em um debate. Qual a importância da pessoa saber do saber filosófico e como utilizá-lo na carreira profissional? A filosofia, a importância do saber filosófico, né, você já falou a expressão correta, né, o saber filosófico, um pouquinho diferente do conhecimento filosófico, né? O saber filosófico ele é abrangente, porque ele envolve a questão da moral, a questão da ética, a questão do pensar no lado existencial, né? Hoje, cada vez mais, nós pensamos de forma prática, não sei se vocês concordam, né? Quase todas as profissões, o tema de vocês, geralmente você forma um profissional para exercer algum tipo de atividade. Só que essa atividade que você exerce, se você não pensar sobre ela, se você não refletir sobre ela, acaba sendo um fardo. Concorda? Isso. Então, ir para o trabalho é quase que um martírio. Então, a filosofia aplicada ao cotidiano é a capacidade de você refletir sobre aquilo que você faz. As máquinas trabalham, os animais trabalham, mas pensar sobre o trabalho só o homem faz. Então a filosofia ela tem que ser prática nesse sentido. Todas as vezes que você faz uma ação ou tem uma ação e pensa sobre ela, reflete sobre ela, vê os pontos positivos e negativos e obviamente toma as conclusões, você está no campo da filosofia. Então a filosofia ela é alguma coisa inerente ao ser humano, né? Porque a filosofia é igual a pensar. Então o saber filosófico, que você ressaltou bem, é esse exercício da filosofia no cotidiano. Às vezes a filosofia ela pode até se tornar uma disciplina chata, nós estávamos falando no intervalo, né? Porque às vezes o professor acha que fazer filosofia ou ensinar filosofia é repetir o livro didático. Não é bem isso, né? Não significa que não tem que ter também, porque senão você começa a passar várias, né? Você pega um filme, você pega outra coisa e depois a música e joga tudo como se fosse filosofia. Espera um pouquinho. Tudo pode ser instrumento para levar as pessoas a pensar. Mas a filosofia é, por excelência, a arte de pensar. Não sei se eu te respondi, mas fique à vontade para continuar perguntando. Não, então, até a questão de saber as implicações, né? Você sabe ter esse conhecimento filosófico sobre o que você vai fazer na sua carreira, saber as implicações das suas ações, né? No mercado, nas suas ações dentro do seu ambiente de trabalho, seria isso? A pessoa fica mais atenta a essas questões? Eu acredito que sim. Todas as vezes que a filosofia, uma boa expressão dela, né, inclusive mencionada pelo Hegel,
ela é da noite, né? Filosofia é a coruja de Minerva, né? Você não vê uma coruja levantando voo durante o dia, você vê a coruja levantando voo à noite. Então, ou seja, depois das ações, você pensa sobre ela. É isso, né? Nas aulas a gente costuma brincar que a filosofia ela é mais retrovisor do que para-brisa, né? Usando a linguagem de hoje, né? O retrovisor é importante? Demais da conta. Obviamente não é ficar pensando 24 horas por dia, que não é isso a filosofia do trabalho. Tem que trabalhar, né? Profissão é para trabalhar, não é isso? Sim. Mas você tem que pensar sobre isso. Porque o que faz dar sentido à vida é exatamente esse exercício de pensar sobre as suas ações, né? Então eu penso que a filosofia, ela existe na grade curricular, nas graduações, nas pós-graduações, é exatamente para isso. Existe também no ensino médio, né? Porque cada vez mais o profissional de hoje tem que ser um profissional reflexivo, né? Ninguém quer mais, você não quer mais contratar uma pessoa só para executar aquela tarefa, né, repetitiva, né? Nesse sentido, existem várias críticas, né, do trabalho repetitivo, trabalho mecanizado. Você quer pessoas que pensam sobre aquilo que faz. Isso nas empresas, né? Isso vai diminuir o número de acidentes, vai diminuir o número de reclamações de clientes, né? Então a filosofia ela existe para isso, para que valorize o ser humano, né? E que valorize esse ser humano no mercado de trabalho, né? E por isso que eu acho que é importante a filosofia e cada vez mais ela está presente no nosso cotidiano. Ótimo. Ok, isso aí. Agora, professor, o conhecimento, né, dentro do âmbito acadêmico aí, ele é geralmente sistematizado, né, em 4 categorias, né? E além do saber filosófico, a gente, né, já iniciou falando um pouco aí, tem também a questão do conhecimento popular, do científico, né, e do religioso. Na sua opinião, o ideal seria um equilíbrio entre esses tipos de saber ou uma dessas formas de conhecimento deveria ser mais determinante no dia a dia do ser humano? A sua pergunta é muito boa, né, Leonardo? Teve uma época, no auge da ciência, todo mundo discriminava o senso comum. Não sei se vocês lembram disso, né? Quando a gente estudava ainda, o pessoal batia muito no senso comum. Hoje não. Se você observa, por exemplo, as empresas, né, e na gestão também, talvez o momento do cafezinho, o momento do bate-papo, é o momento de você conhecer o profissional. Concorda comigo? Sim. As pessoas se revelam ali. Isso, não é? Mesmo. Não é verdade? O momento fazer contatos. Né? De contatos. Então, eu não acredito que existe uma superioridade de um conhecimento em relação ao outro, tá? Embora isso tenha sido defendido durante décadas, né? Eu acredito que é necessário que tenha o entretenimento, que tenha o conhecimento do senso comum, que vamos dizer assim, os horas de bate-papo, e que a gente tira as máscaras, né? Acho que na gestão, por exemplo, isso é importante que o gestor esteja atento a isso, e os momentos, vamos dizer assim, usando a expressão que você está falando, é a do senso comum, né? Mas o conhecimento acadêmico, né, o conhecimento científico, o conhecimento filosófico, reflexivo, ele tem o seu espaço, né? A nossa cultura privilegiou isso. Então é uma questão cultural, né? A cultura ocidental, ela privilegiou o conhecimento acadêmico, o conhecimento científico, o conhecimento filosófico, né? E você falou de um outro conhecimento que ele é fundamental, que é o conhecimento religioso. É uma questão boa de ser levantada, né? E se você observa a tradição religiosa, ela sempre, a tradição religiosa séria, né, que eu estou querendo falar, ela associou a filosofia como um antecedente, ou alguns pensaram assim, né, do próprio conhecimento religioso. Porque o conhecimento religioso também não pode ser um conhecimento só de senso comum, né? É necessário que tenha uma reflexão, não é isso? Então eu acredito que, ou caso contrário, nós vamos trabalhar muito no aspecto de uma mitologia, né, que a gente não pode mais questionar, e o conhecimento religioso é um conhecimento que deve ser questionado. E tem 2 grandes filósofos que estão nessa questão religiosa, né, que são Tomás de Aquino e Santo Agostinho, né? Muito bem lembrado, né? E quando eu estava falando, eu pensei exatamente nos 2, né? E eu gostaria de chamar a atenção para esse tipo de conhecimento que você mencionou, porque hoje nós estamos vivendo um conflito, né, de religiões, ou que envolve as religiões, questão do Estado Islâmico, por exemplo, né? E a questão do Ocidente também, de certa forma, com a fachada de cristianismo, né? Não estou falando de todo mundo, estou falando do que está pelo menos na mídia. Certo. Mas o problema do Oriente Médio, do Oriente, do Extremo Oriente, é que às vezes não se permite questionar o conhecimento religioso.
E a gente sabe que Jesus questionou muito, né, os discípulos da época, os mestres da época, né? Então, o conhecimento ele deve ser questionado. E aí, nesse aspecto, voltando para a questão da filosofia, que é o nosso tema, a filosofia é isso, é a arte de questionar, é a arte de argumentar, é a arte de trazer o ser humano para as questões essenciais, né? Eu acredito que a religião também faz parte da essência humana. Okay. Bacana. Professor, as principais escolas filosóficas, as que mais se destacaram, né, são as escolas alemãs e a grega. A grega foi o berço da filosofia, né? Então, muitos ainda são estudados há mais de 2000 anos. E teve a escola alemã, também teve um grande destaque a partir do século XVIII, XIX, né? 19, Nietzsche, Schopenhauer, Marx, né? Por que essas duas escolas têm grande destaque? Claro que temos um francês, né? O Rousseau, temos Bacon, né? Que é o inglês, né? Francis Bacon, mas por que essas duas escolas se tornaram as grandes destaques, né? Quais as diferenças entre essas duas escolas? Muito boa pergunta, né? A filosofia nasceu na Grécia, você já mencionou isso. A filosofia grega, o ponto principal dela é a questão da essência, né? Então, toda a discussão da filosofia grega está ligada à questão da essência humana. Junto com a filosofia grega, a filosofia medieval também, né? E aí, então, por que eu estou falando isso? Para a gente entender por que a filosofia grega é diferente da filosofia contemporânea. Filosofia do século XIX, que você mencionou, que realmente a Alemanha se destacou em grande parte. A filosofia do século XIX, né, século XX, daí para frente, é a chamada filosofia da linguagem, né? Então, realmente, os alemães, né, e você citou o Nietzsche, você citou o Schopenhauer, você pode citar o Hegel, que está na divisão, né? Você pode citar o Marx, né? Você pode citar Heidegger, você pode citar o Kant, né? O Kant antecede um pouco. O Kant está é filosofia moderna, né? Que a gente fala, filosofia do sujeito, que é o século XVII, século XVIII. O Rousseau também está ligado nesse mesmo patamar. Mas então, nós poderíamos fazer 3 blocos de filosofia, né? 3 grandes blocos, que é o bloco da filosofia ligada à essência, que é a filosofia grega, a filosofia medieval. Ali você vai discutir a essência humana, a questão da natureza, dos gregos lá, a questão da cosmologia, né? A questão da metafísica, né? Essa questão discutida na Grécia também vai ser discutida por Santo Tomás de Aquino e por Santo Agostinho. Santo Agostinho faz uma revisão, né? Exatamente, Santo Agostinho bebendo na filosofia platônica e Santo Tomás de Aquino bebendo na filosofia de Aristóteles. Mas, na verdade, todo esse bloco de filosofia está ligado à questão da essência. Quando você pega a filosofia moderna, né, embora você não tenha citou Rousseau aí, né, você pega o Rousseau, você pega o Descartes, você pode ir até Kant, aí você está focado na filosofia do sujeito, é a questão do conhecimento. Ali o que se discute é a questão se o conhecimento é a base dele, a origem dele, provém do objeto ou se provém do sujeito. Quando você vai para a filosofia moderna, essa discussão já foi superada, porque Kant ele supera essa discussão, ele resolve isso, né? Então você tem a filosofia contemporânea, que ela vai ser a filosofia da linguagem, né? E na filosofia da linguagem, aí você tem várias vertentes, não é mais uma filosofia sistemática, que procura pensar a totalidade de tudo, mas procura pensar a totalidade de algum aspecto de uma realidade que um filósofo elegeu como prioridade para ele. Ótimo. Legal. Professor, eu vou chamar um intervalo aqui rapidinho, né? Daqui a pouco a gente volta falando mais sobre esse tema, aprofundando um pouco mais. Vou voltar, inclusive, falando um pouquinho, né, com a Juliana aí, ela que tem uma coincidência interessante para contar para a gente, né? A gente volta então no próximo bloco, ok? Meu nome é Leander dos Santos e estou ligado no Carreiras em Curso. Sintonize Carreiras em Curso. Sintonize o conhecimento. Aprofundar os seus conhecimentos e continuar seus estudos realizando cursos de extensão e aperfeiçoamento é uma forma de sempre se manter atualizado. E na UCAM Prominas você encontra cursos em diversas áreas de conhecimento a preços acessíveis e estudando à distância. Oferecemos material didático de qualidade e preparado por professores de excelência. Com a UCAM Prominas você se qualifica no seu tempo, do seu jeito. Acesse o site ucamprominas.com.br, ligue 0800 283 8380 ou procure um dos nossos consultores em sua cidade. Carreiras em Curso. Sintonize o conhecimento.
Estamos de volta com Carreiras em Curso, né, falando hoje sobre filosofia, né, estamos aqui no nosso estúdio recebendo o professor Sérgio Duarte e também temos ajudando aqui, colaborando, né, ajudando na produção a Juliana, ela que é nossa colaboradora lá no setor de atendimento, né, lá na UCAM ProMinas, e vai até contar, né, uma curiosidade bacana, né, Juliana, você estava falando para a gente antes, até no caminho para cá, contando aí um pouco sobre o seu professor nessa área aí de filosofia, sociologia. Isso. E aí parece que tem uma curiosidade interessante. Conta pra gente. Isso, boa tarde a todos. Então, no meio, né, do caminho, trajeto, nós viemos conversando, eu falando a respeito do meu curso, a importância da filosofia, da sociologia. Inclusive, eu tive um grande professor no meu curso de Direito, professor João Carlos, que é irmão do nosso professor hoje entrevistado. Que bacana, legal, né? Acabou ela botando a semelhança e perguntando, né? E realmente, irmão. Ela fez bastantes elogios aí, o professor dela, né, nessa área aí. Que parece que ele faz todo um perfil, né, sociológico. Isso. Ele faz o estudo sociológico dos alunos dele lá na faculdade, né? E no final do curso ele descreve cada um. Ele é um grande professor. E, né, analisando os dois aqui, são dois grandes professores. Legal, você aí que é professor, que você que é aluno, né, do João Carlos aí, né, cuidado, hein, ele está traçando seu perfil aí, então se comporte de maneira adequada, olha a postura profissional, né, né, professor Sérgio? Verdade, já há bem tempo, né, João Carlos, nós somos irmãos, quem está te ouvindo aí, está ouvindo. Está acompanhando, né? Você tá. Bacana, beleza, vamos prosseguir então, né, falando um pouco mais de filosofia, né. A gente tem uma pergunta aqui para você também. Percebemos aí, né, o crescimento, né, da presença de filósofos em programas de TV e rádio, né? E além de palestrantes também requisitados que são. Alguns se tornando até espécie de popstars, né? Você acredita que a filosofia é pop? E qual a sua opinião sobre esse assunto? Eu tenho minhas dúvidas se é para ser pop ou não. Embora a filosofia permita isso, né? Desde os primórdios, nós temos grandes pessoas que destacaram, né? Hoje, quando você estava falando comigo ali no início, né? Você tem hoje pessoas que estão fazendo programa, estão dando show aí na mídia, né? Mas se você observar, eu gostaria de chamar a atenção. Veja as aulas desses professores e depois veja as palestras dele, né? Então ali ele está usando a filosofia como um instrumento, que é para usar mesmo, né? Mas não necessariamente isso seja o perfil daquele mesmo professor. Veja, se você puder, veja uma aula de algum desses professores e depois veja o vídeo. A filosofia é a arte da retórica, é a arte da argumentação, é a arte da reflexão. E eu acredito, Leonardo, que é para a gente fazer isso mesmo com a filosofia, sabe? A filosofia, ela tem que nos servir, né? E é nesse sentido aí, tem muita gente dando um show de bola deles na filosofia. E muitos professores dando um show também de filosofia na sala de aula, né? Você vê muitos professores brilhando, alunos apaixonados com os professores de filosofia. Essa disciplina vai ganhando destaque, né? E a gente fica feliz com isso, porque a sociedade cada vez mais sente necessidade da filosofia, uma sociedade instrumentalizada. Como está em crise, né? O mundo hoje está em crise, o Brasil está em crise. Então a filosofia ela volta com força, porque a filosofia ela volta para a questão de pensar, a questão existencial, né? Será que vale a pena só ficar correndo atrás de dinheiro a vida toda? Não é que não seja importante, não, né? Ou será que isso vai, por exemplo, nós estamos vivendo os escândalos do Brasil aí, né? Não é, todo mundo está vendo aí muita gente importante preso, né? Será que vale a pena a gente só ganhar dinheiro e não pensar com a ética, ganhar dinheiro de qualquer jeito? Será que o profissional, que é o programa de vocês, né, ele está preparado para assumir cargo de liderança e ser responsável e prestar as contas em dias, né? Então a questão da filosofia é para isso, a questão é para pensar e realmente voltar para as questões essenciais da vida. Inclusive, professor, você falou uma coisa interessante, né, com relação aí a questão da diferença entre aula e palestra. Eu acho que fica até uma dica, né, para o pessoal assim que quer acompanhar mais sobre esse assunto, né, não ficar somente naquilo que é oferecido de forma mais, digamos, difundida, né, mas buscar um pouco mais dessa pessoa, ir atrás ali, como você disse mesmo, das aulas. Eu
que, entre aspas, gosto desse assunto também, né, sou um consumidor, digamos, desse assunto, eu procuro ir além, procuro buscar ali, saber um pouco mais a fundo sobre aquela pessoa, como é que funciona a questão da aula dela, e com certeza eu acho que ele tem muito mais a ganhar, né, buscando essas questões aí que talvez não estão muito em evidência, né, mas que vão talvez ser mais aprofundadas, né. A leitura, né, Leonardo? E acho que é importante, porque a maioria desses autores, todos eles são sérios, não tem ninguém, não tem picareta nesse meio não, sabe? Ou pelo menos eu não conheço picareta, né, que está na mídia aí mencionado. São pessoas sérias. Mas eu acho que vale a pena ler também os artigos deles, correr atrás. E não é para outra coisa a não ser para saciar a gente mesmo, sabe, Leonardo? Absorver o conhecimento. Né? Absorver o conhecimento. O senhor falou a questão de escândalos, né, crise no país, no mundo. Uma pergunta, né, até interessante, a próxima pergunta seria essa. Ética e moral é algo que é tratado, né, dentro da filosofia. A questão da ética, a questão da moral. Muitos pensam que é a mesma coisa, mas são coisas separadas. Nossa sociedade ocidental, por exemplo, ela tem uma ética e moral maleável. Como é que o senhor enxerga isso no campo filosófico? Pois é, essa é uma questão árdua para ser discutida. Não sei se vai dar tempo para discutir aqui. Tem alguns autores, tem alguns autores que trabalham os dois conceitos juntos, né? Então, quem está confundindo, não está confundindo porque quer confundir, não. Mas tem uma divisão, sim, porque a ética, a palavra ética, vem do ethos, né? Ethos em grego tem duas ramificações, né? Que é o sentido de eta e epsilon, que na verdade é a casa. Ethos vem de casa, né? Não sei se vai dar tempo de explicar, mas é rapidinho. E a casa, no sentido físico mesmo, né? Porque sim, todo mundo procura, nós como animais, buscamos um abrigo protetor, e a casa representa isso. Então a ética seria esse abrigo protetor do homem, que é diferente do animal, porque ele pensa, né? E tem também o sentido de casa da subjetividade interior, sabe? Quando você cria um conjunto de valores, você carrega aquilo pro resto da vida. Concorda comigo? Sim. Então, a ética ela traz esses dois sentidos. E a moral, né, de origem latina, né, do latim, tem a ver com costumes, né? Mais tarde, vamos dar um pulo aí na história, não é para essa discussão para mais tempo, né? Como diz o mineiro, né? Para mais de metro. Para mais de metro. Então, mas só para a gente não ficar também sem resposta, mais tarde associou-se muito a questão da moral à questão das leis, né? Então, se você segue a lei, vamos falar assim, você está moralmente correto, né? Mas você sabe que hoje, né, a Juliana, né, hoje o direito trabalha muito mais com os princípios do que com as leis, não é isso? Ou seja, então o direito hoje, que está aqui do lado, alguém que está acabando o curso de direito, aliás, já acabou o curso de direito, né? Então a moral segue muito mais a questão das leis, né? E a ética segue muito mais a questão dos princípios. Para falar de forma mais simples, para a gente exemplificar aqui, não é? Ok, é isso aí. Agora, fica até... A gente sabe que a filosofia ela é profunda, né? Como você mesmo disse, às vezes precisamos aí de mais tempo para debater. Talvez até por isso vem uma pergunta, né? Uma curiosidade. Quando você é filósofo, é mais difícil ou menos difícil chegar aí a conclusões? Né? Mais fácil chegar às conclusões ou mais difícil fazer essas conclusões? Uma pergunta boa, né, Leonardo? E gigante, né? A filosofia, ela tem um campo dela, que é o campo da lógica, né? Então, dado duas premissas, você conclui, né? Então, quando você começa a exercitar a filosofia, obviamente, você conclui mais rápido. Tá? A princípio é isso, né? Você desenvolve um pensamento lógico, né, que as pessoas vão falando e você já vai concluindo a partir da fala delas. Então, a filosofia ajuda nisso. Por isso que a filosofia voltou para o ensino médio, né? E a gente tem que bater palma para isso, porque ela vai ajudar muito o aluno a, obviamente, sintetizar conhecimento, a resumir conhecimento, né? Esse é uma das propostas da filosofia na educação básica, né? E já no ensino superior, ela tem outra proposta, que é muito mais de reflexão, de pensar, enfim, outro nível, né? O senhor falou que voltou para o ensino médio, mas o senhor acredita que a filosofia ela tem que ser até no início dos anos iniciais, não a filosofia já batendo filósofos, né?
essas questões todas, né, de escolas filosóficas tratando desse tema. Mas desde os anos iniciais, ter um início da questão da filosofia, tratando outros temas, né, de acordo com a idade, eu acho que é importante isso. Eu acho extremamente importante. Eu defendo isso, né? Quando eu estive à frente de escola, ou pelo menos tive algum tipo de influência sobre a escola de educação básica, nós defendemos a ideia que a filosofia deve começar lá no prezinho, sabe? Obviamente não como filosofia sistematizada, né? Mas deve começar assim, porque a criança de nova, desde novinha, ela tem que aprender a pensar e pensar de forma correta. Né? Pensamento crítico, né? É, pensamento crítico. Então, chama-se educação para o pensar, né? E tem algumas escolas do Vale do Aço, eu não vou citar nome, porque o objetivo aqui não é esse, né? Mas tem algumas escolas sérias do Vale do Aço que adotaram a filosofia desde a educação, lá na educação prézinho, hoje não fala prézinho mais, né? Mas lá no início, lá menino de anos iniciais, né? Anos iniciais. Aluno com 7 anos está levando para casa o nome filosofia. Olha que coisa bonita. E é isso mesmo. É claro que dentro dos limites da idade de cada criança, né? Mas eu sou dessa ideia, sou favorável a isso. Filosofia, vamos dizer assim, de 7 a 70, né? Ou de 7 a 90, se quiser, porque hoje... Quando estiver vivo, tratar a filosofia, né? Legal. Leonardo, falando em filosofia, né, para quem tem interesse, né, a UCAM ProMinas, ela oferta cursos de especialização no campo da filosofia, não é? Claro, claro. Nosso ouvinte aí do Carreiras e Curso, né, que gosta desse tema da filosofia, quer se especializar, né, já é, né, às vezes da área, mas quer se especializar aí dentro dessa área da filosofia, a gente oferece também alguns cursos, né, voltados aí para a filosofia. A gente tem, por exemplo, o ensino de filosofia, né, com carga horária aí de 495 horas, filosofia e sociologia, né, também mesma carga horária, e temos também metodologia do ensino de filosofia e sociologia, né, aí ensinando aí também as duas disciplinas aí, né, para quem gosta também desse tema em conjunto, né, um pouco como o João Carlos, lá, o professor, gosta de unir um pouco desses temas, filosofia e sociologia, a gente tem essas opções aí, ok? Se você quer saber de outros cursos também, ou mais informações sobre esses cursos, né, pode entrar em contato lá, através do nosso 0800 283 8380, ou através do nosso site, né, www.ucamprominas.com.br. Lá você vai ter todos os cursos, né, a grade curricular, enfim, você vai poder consultar lá e escolher o seu curso, ok? É isso aí. Isso aí. Leonardo, então o programa está finalizando, né? Estamos chegando ao final. Isso. E para quem tem sugestão de pauta, opiniões, né? É sempre bem-vindo, manda sua opinião no nosso e-mail, carreirasemcurso@ucamprominas.com.br, né? Curta a nossa página no Facebook, né? Carreiras em Curso, né? Curta a gente também no Instagram, @Carreiras em Curso, e nos siga, né, no Twitter, Carreira em Curso. Temos o nosso WhatsApp também, né? Isso aí. O 99368-0156, né? 99368-0156. De repente, se você teve aí alguma opinião que gostaria de falar sobre isso, até mesmo sobre esse assunto que discutimos aqui, né? A gente vai encaminhar aí para o professor Sérgio as perguntas, então pode ficar à vontade. Se você tem sugestões de pauta para os próximos programas, ou mesmo quiser participar aqui, seja das piadas, mandando a sua piada, seja dos assuntos a serem tratados, pode mandar o seu recado aí através dos nossos meios de comunicação, ok? Professor Sérgio, né? Isso, fazer o agradecimento a ele. Muito obrigado por ter participado com a gente. Eu que agradeço a vocês, agradeço ao programa de vocês e a todo o Rádio Ouvinte, né? Que façam filosofia, ou que estudem filosofia, que busquem filosofia. Um grande abraço a todos. É isso aí, ficamos por aqui. Carreiras em Curso, sintonize o conhecimento. Você ouviu Carreiras em Curso, sintonize o conhecimento.